Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa na mídia FM Socorro. Para quem está chegando, é a primeira vez. Iniciamos esses programas com uma meditação guiada. Então, vou pedir para que todos procurem um lugar tranquilo, uma posição confortável. Já já iniciaremos a meditação. Iniciando nossa meditação, vamos prestar atenção à minha voz. Sentados confortavelmente, façam 3 respirações profundas. Inspire e expire.
Mantenha os olhos fechados. Volte sua atenção para os pés, as pernas e relaxe. Coxas, baixo ventre, relaxe. Toda a região abdominal, peito, costas, relaxe. Pescoço, braços, cabeça, relaxe. Se alguma parte do seu corpo ainda não estiver relaxado, volte a atenção para esta parte do corpo e manda um comando: relaxe. Preste atenção em sua respiração. O ar que entra e sai. Inspire e expire pelo nariz, somente o nariz. Mantenha a boca fechada. Os pensamentos que surgem, deixem ir. Como nuvens no céu, deixe que o vento as leve. Não preste atenção aos pensamentos. Quando eles surgem, mantenha o foco na respiração. Perceba inspirando e expirando.
Mantenha a atenção à respiração. A concentração na sua respiração é fundamental para o início de qualquer meditação. Aos poucos, vamos voltando. Não se preocupe se não conseguiu manter o foco na sua respiração. É normal, é natural. Com a prática, você vai cada vez mais manter a concentração na respiração. E desta forma, num dado momento, os pensamentos cessam. E você está ali, presente, num vazio, num silêncio profundo. Nesse momento, não existe preocupação, não existe nada, apenas o silêncio de onde todos nós viemos, uma paz profunda. Estar em paz é estar feliz, de bem consigo mesmo, com a sua consciência. Precisamos manter esse equilíbrio constantemente, diariamente. Se você não pratica esse silêncio, você é engolido pelas tribulações e os problemas diários. Claro que isso tudo só tende a gerar muito estresse. E o acúmulo disso, dia após dia, acaba resultando muitas vezes em doenças, em problemas emocionais e mentais. Por isso que a meditação é fundamental em nossas vidas. Dedique isso 1 ou 2 vezes por dia, 5 a 10 a 15 minutos por dia, e vocês vão ver essa transformação ocorrer.
Hoje iniciamos uma nova etapa no programa, na nossa programação aqui na Rádio Mídia FM, na programação em relação à jornada espiritual. Os primeiros 6 programas foram gravados e tinham o propósito de dar uma base para os ouvintes desta programação que chamo de jornada espiritual. Para quem não ouviu os outros programas, essa programação básica e fundamental, pelo menos assim eu considero, conforme ensinamentos de grandes mestres, não que eles tivessem passado essa programação, mas o que eu percebi em toda a minha jornada nesses últimos 20 anos. Aquele conhecimento básico necessário para reflexão, para se aprofundar, estão lá, nesses 6 programas. E estão todos eles gravados, como eu comentei. E você poderá ter acesso através do site do grupoajaluz.com.br, na opção rádio. Lá você vai ver os 6 programas. Cada programa daquele abre um leque de assuntos que você poderá se aprofundar ou ter um conhecimento básico para o que será comentado nos programas a partir de hoje em diante. Claro que vão surgir perguntas. Como vão surgir? É natural. As perguntas sempre vão surgir, as dúvidas, até um dado momento. Quando nós estamos nessa jornada por um certo tempo, de forma consciente, buscando a verdade ou a perfeição, o conhecimento acerca de Deus, chega um momento, e assim espero que todos também cheguem, que as perguntas não tem mais por que realizá-las, e sim experienciar a vida, vivenciar a vida. Isso também vou comentar aqui, hoje, porque hoje nosso programa é sobre o avatar da nossa era. Um assunto muito importante também. Primeiramente, explicar o que é o avatar dentro do que é possível, com as palavras. Num dos programas que estão gravados lá, onde eu falei, no site do grupoajaluz.com.br, lá em Fraternidade Branca, Grande Fraternidade Branca, comentei sobre o reino humano e a evolução da raça humana. Comentei sobre a existência de auxiliares invisíveis, mestres ascensionados, que compõem uma grande fraternidade. Mestres como Jesus Cristo, que é conhecido como Sananda, São Francisco de Assis, conhecido na Fraternidade Branca como Mestre Kutumi, ou Kutumi, Saint Germain, Mestre Hilário, Hilarion, Mestre Eumória, Eumoria,
grandes mestres, todos eles já estiveram aqui encarnados neste planeta, atingiram a maestria em sua jornada por esse mundo. E quando atingiram esse grau de mestre ascensionado, ainda existem vários outros graus. Sendo mestre ascensionado, ainda você continua nessa condição e evoluindo. Então, alguém que há pouco tempo ascensionou e se tornou um mestre ascensionado, ele é considerado um mestre ascensionado de jardim de infância. E ele vai continuando a sua jornada de aprendizado junto a um outro grande mestre que orienta e direciona a sua jornada, até que ele atinge um nível avançado de mestre ascensionado. E ele poderá alçar para outras etapas, avançar para outras etapas, que muitas vezes já não é mais ligado a esse nível planetário. Ele pode alçar os próximos degraus de uma evolução a nível solar. Mas muitos desses grandes mestres, devido ao momento que a humanidade está passando, ou já era previsto, eles decidiram ficar devido a esse momento especial. Esse momento especial comento num dos programas que estão lá gravados, que é sobre a transição planetária, que estamos em meio a ela. Ou melhor, no início, mas em meio ao ponto crucial. Estamos bem próximos, por sinal. Então, esses mestres ascensionados, eles evoluíram. E estão evoluindo. E vão evoluir por muito, muito tempo. Existe, como eu falei, várias iniciações e avanços que você atinge a maestria a nível planetário. Mas também depois, por muito, muito tempo, vamos falar do nosso tempo, porque nas outras dimensões essa questão do tempo nem existe. Mas há um processo, vamos chamar assim, que tem muitas etapas, que você evolui no nível solar, depois no nível galáctico da nossa galáxia, e depois no nível universo cósmico. Olha quanta coisa ainda pela frente, não? Estamos nessa jornada para atingir a maestria a nível planetário. E a maioria que está ouvindo um programa como esse, ou tem acesso já a essas informações, estão interessados nisso, envolvidos nisso, é porque a sua preocupação está além das aparências, além do que o mundo físico oferece. Acredito que há algo muito mais, mas não na superficialidade como é oferecido pela maioria das religiões. Você é um buscador. Tudo bem que está no início da busca, mas já está conseguindo enxergar um pouco mais acima. Não na condição de que é melhor do que os outros. Não, isso não interessa a um buscador sincero. Ele quer encontrar a paz em seu coração. Paz essa que já não é mais ofertada, ou você já não é mais enganado pela oferta que o mundo lhe oferece. A oferta de felicidade que o mundo oferece. Você amadureceu? Você questiona? Você já não tem mais medo
de que alguém diga, não pense nisso que é pecado, não pense nisso que você se desviará, cuidado que você vai ser atentado, e tantas ameaças à base de medo, porque toda religião ou toda filosofia ou todo tipo de seita que tem aos montes aí, que é baseada no medo, na ameaça, pode ter certeza, nada tem a ver com a luz. O caminho da luz não ameaça, acolhe, conduz. É claro, não mente. É verdadeiro, não? Para romper com essas crenças a qual você nasceu em meio a ela, uma cultura, você vai precisar de coragem. Então, esses mestres levaram tempo para chegar a esse nível de maestria que chamamos de mestres ascensionados. Mas existe um outro nível de mestre que está além da nossa compreensão. Existem as divindades. No mundo físico, ou melhor, na evolução humana, vamos chamar assim, na hierarquia espiritual, essas divindades, quando elas podem encarnar, estar aqui no nosso plano, terceira dimensão, vamos chamar assim, e essa divindade, quando encarna um corpo físico, ela é conhecida como avatar. É muito difícil isso acontecer, muito raro algo assim acontecer. Porque um avatar, ele tem uma missão muito grandiosa. E ele só vem realizar algum trabalho quando é de extrema importância. E quando há espaço, cultura local, espaço para que ele se manifeste dentro de um grande plano que ele mesmo irá conduzir. Um dos grandes avatares do passado conhecido foi Krishna. Um dos mais adorados na Índia, no Oriente e no mundo. Não tanto quanto na Índia, claro, porque lá há ambiente, cultura que o compreende, que o aguarda, que há uma abertura onde possa florescer todo o seu trabalho. Cinco 5.000 anos depois, previsto inclusive nos livros sagrados hindus, como Mahabharata, onde no Mahabharata, dentro do seu conjunto de livros, um deles é o Bhagavad Gita, que é exatamente todo o ensinamento de Krishna. Nesse livro sagrado da Índia, conhecido como Mahabharata, que é a história do povo hindu, e ela nunca está desassociada a esses grandes mestres. Isso é a grande beleza também da Índia,
o país que chamamos de Índia, né? Lá estava previsto uma profecia de que um outro grande avatar, ainda maior, poderoso porque teria que ser um ser com tamanha potência de luz, porque ele estaria vindo para milhões e não para um grupo pequeno de milhares ou dezenas de milhares, como foi na época de Krishna. Imagine há 5.000 anos atrás o que existia, de quantas pessoas. Imagine um avatar agora, onde tem 6, 7 bilhões. Quando ele nasceu, estava ali, pouco mais de 6 bilhões, aonde ele estaria entre esse campo de energia gerado por esses seres todos, porque um avatar percebe tudo. Um avatar, diferente de um mestre ascensionado, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Essas qualidades, se assim eu posso dizer, só existem nos avatares, divindades. Estão entendendo o que eu quero dizer com relação a esse avatar que eu estou comentando aqui, que se chamava Satya Sai Baba? Ele esteve entre nós até 2011, há pouco tempo, pouco mais de 10 anos atrás ele partiu. Para quem está no Face, eu vou mostrar aqui uma imagem. Uma imagem que é dele quando ainda mais jovem. Uma pele escura, um cabelo bem grande. Não comum, por sinal, do povo hindu, dos indianos. Ele tem uma aparência que é dos ancestrais muito antigos da Índia. E os pais deles não têm essa característica. Não tinha, né? Porque os pais dele já partiram, ele já partiu, em termos de corpo físico. Perguntaram para ele por que ele tinha essa aparência tão diferente deles mesmos, dos indianos. É que ele disse, e a resposta dele foi incrível, como tudo que ele fala e falava. Eu explico porque quando eu digo quando ele fala, porque ele está falando ainda. Eu vou comentar isso daqui a pouco. E a resposta dele foi que para amá-lo, teria que superar certos preconceitos. Ele se referia ao povo da raça negra, que foi tanto violado, e há muito preconceito até hoje. Eu vou ler aqui um trecho de um livro escrito por um grande mestre que esteve entre nós
discípulo de um grande mestre ascensionado, e era um mestre encarnado. Alguns anos atrás, ele já desencarnou também. Eu já comentei dele lá na Grande Fraternidade Branca, no programa a respeito disso. O nome dele é Joshua David Stone. Ele veio com uma missão de transmitir muitos conhecimentos. Foram um pouco mais de 10 livros que ele escreveu. Fantástico a quantidade de conhecimento que ele transmitiu. E não poderia faltar um comentário, uma parte, um capítulo nos livros deles acerca do advento de assim ele chama o Cristo Cósmico, o advento de Satya Sai Baba. Veja o que ele fala. Um grande mestre de nome Sri Satya Sai Baba vive na Índia. Bom, aqui vive porque em 92 ainda Sai Baba estava entre nós. E esse livro foi escrito em 1992. Vive na Índia em nosso tempo, tão glorioso em sua grandeza espiritual que as palavras não conseguem fazer-lhe justiça. Os milagres que Jesus Cristo realizou nos 3 últimos anos de sua vida, como ressuscitar mortos, transformar a água em vinho e andar sobre as águas, Sai Baba vem fazendo há 65 anos. É difícil acreditar que um ser dessa magnitude, Sai Baba é o Cristo Cósmico, está realmente vivendo na Terra. O Senhor Maitreya, só lembrando, lá na Grande Fraternidade Branca, eu comento que o Senhor Maitreya é o nome que hoje conhecemos na Grande Fraternidade Branca, mas ele foi Krishna, Senhor Maitreya. Então ele faz um comentário aqui. O Senhor Maitreya é o Cristo planetário. Ele é o dirigente da hierarquia espiritual para este planeta. Sai Baba é o equivalente cósmico. Assim, de fato, o Cristo planetário e o Cristo cósmico estão neste planeta ao mesmo tempo, na história da Terra. E num sentido espiritual, não houve época melhor para se estar encarnado. Vejam só, que fantástico isso, não? Porque esses dois Cristos estão, além do Cristo que conhecemos como Jesus, ou Sananda, além do Mestre Jesus, existe o Cristo planetário, onde Jesus está bem próximo na hierarquia junto com o Cristo planetário, o Senhor Maitreya. E o Senhor Maitreya, o Krishna, o avatar de 5.000 anos que eu comentei, ele é considerado como o Cristo cósmico, o Cristo planetário. Vejam só, existe o Cristo planetário do nosso planeta. Existe o Cristo em nível solar. Existe o Cristo a nível galáctico da nossa galáxia, que tem bilhões de estrelas e muitos outros mundos. E existe o Cristo cósmico, que é do universo, que existe bilhões de galáxias, trilhões. Estão entendendo a grandiosidade de tudo isso? Quando falamos em sistema planetário, existe o nível físico e o nível espiritual do planeta. As outras dimensões, as outras camadas em volta deste planeta. Assim como no nosso Sol, fisicamente, que chamamos essa nossa estrela de Sol, então a nível espiritual existem outras camadas, outras dimensões acerca do sistema do nosso Sol e do nosso sistema solar.
existe a nossa galáxia fisicamente, que tem bilhões de estrelas. E existe um Cristo que representa o Cristo a nível galáctico. Agora, expandindo um pouco mais, existe o universo aonde tem bilhões de galáxias. E o ser crístico que representa todo o universo é conhecido no nosso mundo como Satya Sai Baba. Estão entendendo? Dentro do que nós podemos compreender, a grandiosidade de Satya Sai Baba está muito, mas muito além da nossa compreensão. Ele mesmo diz isso. E eu vou comentar isso um pouco mais sobre o que ele fala dele mesmo. Mas antes, gostaria de reforçar essa compreensão. Que oportunidade que nós estamos tendo. Sai Baba, enquanto ele estava vivo, eu tive o prazer de poder ter esse conhecimento enquanto ele estava em vida e tinha acesso a vídeos, e tem esses vídeos ainda no YouTube. Mas vídeos recentes e antigos. Mas na época ainda eu conversei com pessoas que foram para a Índia e viram Sai Baba. Sai Baba, eu tive um contato, vamos dizer assim, mais íntimo no sentido espiritual. Como nós temos, muita gente tem, em relação a Deus também. E Sai Baba, dentro do que é possível compreender em termos de Deus, informa. Sai Baba é isso, e muito mais. Deus na forma. Talvez vocês fiquem achando que o Deus das outras, que estão nas outras religiões, ou que está na religião cristã, é outro. Não, não é. Só existe um Deus. Porém, há muitas divindades. E todas elas são um mesmo Deus. Como existem bilhões de seres aqui neste planeta, mas todos eles são frutos de uma mesma árvore. Essa percepção dessa unidade é que representa a consciência crística. Cristo, Jesus Cristo está ainda aqui neste mundo, supervisionando, dando apoio, principalmente nessa fase final de todo um processo. O Buda ainda está entre nós. Krishna, o Senhor Maitreya, está entre nós, que é o Cristo planetário. E Satya Sai Baba, o Cristo cósmico. O que é raro até em altas dimensões, ter um contato ou estar no mesmo espaço ou no mesmo lugar que um ser como Satya Sai Baba. E ele está aqui no nosso mundo ainda. Como assim? Vou comentar isso já já.
Vamos ver aqui o que Sai Baba diz acerca dele mesmo. Você não pode compreender a mim e meu segredo. Para apreender meu significado, você tem de rasgar em frangalhos as dúvidas e as teorias que agora o prendem e cultivar prema, o amor divinizante. Porque a encarnação do amor só pode ser compreendida através do amor. O Senhor anunciou que voltaria para restaurar a restauração do Dharma, retidão, justiça divina, e que assumiria a forma humana, tanto que todos pudessem juntar-se em torno dele e sentir a emoção de sua companhia e conversação. E o Senhor veio conforme anunciou. Ele a falar de si. Estou aqui a seu lado, estou dentro de você, estou no coração dos corações. Estou aqui para ajudar e guiar você. Volte para Deus. Eu posso fazer isso por você. Eu posso atrair o Deus em você para mim. Mas você deve vir a mim. Você deve tornar-se um comigo e tentar ver Deus em toda parte. Veja seu amor em todas as pessoas. Sinta seu amor em você, porque Ele está acima de todos os amores. Vejam só. Lembrando aqui uma passagem que eu li há muito tempo, lembrei agora. Sai Baba, nos últimos 10, 15 anos da sua existência aqui, nós estamos falando do início, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000. Eram milhões, milhões e milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas já devotas de Satya Sai Baba. Ministros da Índia, autoridades, todos o reconheciam como o grande avatar. Até o presidente da Índia, na época, perguntou a Satya Sai Baba se ele queria que fosse reconhecido oficialmente como o nosso grande avatar. E Sai Baba pediu que não, pois a cidade onde ele vivia já estava para lá de lotada. Nas festividades, eram centenas de milhares de pessoas circulando. Em seu aniversário chegava a milhões. Era algo assim que já estava quase que muito difícil de suportar. Já começava a existir alguns problemas no vilarejo, onde não tinha absolutamente nada, nem estrada era fácil de acesso, só animais. Na época que Sai Baba iniciou a sua jornada como avatar. Quero lembrar aqui como isso aconteceu. Sai Baba, quando era criança, ele ia para a escola, como outras crianças.
E as outras crianças gostavam muito dele. Em especial porque ele brincava com os seus coleguinhas de dar a eles o que eles desejassem em termos de doce. Como assim? Para nós ocidentais isso é muito louco. Assim, para imaginar. Imagine que ele tinha um saco de papel e brincava com seus coleguinhas do tipo, coloque a mão aqui, antes pense no doce que você quer e tire de dentro do saco. Então, cada criança brincava ali de enfiar a mão no saco e tirava. E as crianças, em sua pureza, riam e brincavam com tudo aquilo. E Sai Baba, como criança, materializava os doces para os seus coleguinhas. Ele brincava com seus colegas na escola do tipo corrida, pega, pega. E quando ele falava, quem vai me pegar? E quando alguém corria atrás dele, ele desaparecia. E aparecia numa árvore, lá na área do quintal grande, campus da escola, e ele aparecia em cima da árvore. Ele desaparecia e aparecia em cima da árvore. As crianças já estavam se acostumando. E já estavam acostumadas com aquele acontecimento milagroso, fantástico. As crianças chegavam em casa contando isso para os seus pais, que não conseguiam acreditar naquilo, mesmo para eles que acreditam em muitos milagres. Mas ninguém imaginava que ali estava, depois de 5.000 anos, o Avatar, onde todos liam em seu livro sagrado que estaria voltando. Lá no livro descreviam como era a forma desse Avatar, que é exatamente a forma como Sai Baba se apresentou. Teve um outro evento onde um professor substituto entrou na sala de aula e não conhecia Sai Baba, a criança. E equivocadamente esse professor achou que Sai Baba estava fazendo algo errado e o colocou de castigo. E lá as crianças de castigo ficam em pé em cima da cadeira, no fundo, em cima de uma cadeira fica em pé, no fundo da sala. Aí tocou o sinal, as crianças saíram para o intervalo, para o pátio brincar, e Sai Baba não pôde sair, estava de castigo. Estranhamente, esse professor não conseguia se levantar da cadeira para sair da sala. Enquanto Sai Baba estava em pé sobre a cadeira, ele não se chamava Satya Sai Baba, tá? Tem um nome, eu não me recordo aqui o nome dele. Então, enquanto essa criança não saía do castigo, o professor não se levantava da cadeira. Até chegar um outro professor da aula seguinte, as crianças começaram a entrar na sala e o professor falou, mas por que você continua ainda sentado aí? Está tudo bem? E ele falou, eu não sei o que acontece, eu não consigo me levantar. Aí foi quando o outro professor avistou Sai Baba em pé, sobre a cadeira, na forma de criança, né? Em castigo, foi quando ele pediu para Sai Baba sair da cadeira, e quando a criança saiu, né? Desceu da cadeira, o professor conseguiu se levantar. Isso era só o começo. Aos 13 anos de idade, Sai Baba foi picado por um escorpião e ficou desacordado por 24 horas. Os pais estavam preocupadíssimos, os médicos tinham feito de tudo e ele não voltava. 24 horas depois, esse jovem
olha para os seus pais e as pessoas que estavam ao redor e disse: eu me chamo Satya Sai Baba. E eu fui Shirdi Sai Baba na outra existência. Shirdi Sai Baba era um homem santo que viveu algumas dezenas de anos no passado dele. E o Shirdi Sai Baba era um homem santo conhecido por eles também, porque em sua época, 20, 30 anos antes de Sai Baba nascer, já era muito conhecido na região. Era também adorado, era um grande mestre espiritual que tinha poderes também de cura, de materialização. E ele disse que era ele. As pessoas ficaram atônitas, não acreditaram. Em meio a essa confusão, assustados com o que ele estava falando, com que ele era Satya Sai Baba, e que ele estava iniciando a sua missão, e que ele ia embora. Aí a mãe ficou desesperada, o pai, sem entender o que estava acontecendo. Aí, em meio à confusão, ele pega um vaso com flores e joga no meio da sala, onde ele se arrebenta tudo, espatifa em vários pedaços. E aconteceu algo especial também. As flores caíram e formaram o nome Shirdi Sai Baba. Foi quando os pais e todos que estavam lá ficaram surpresos por tudo aquilo, nem sabiam o que fazer. E Sai Baba disse: agora eu estou indo e nunca mais retornarei. Estarei dando início à minha missão. E aos 13 anos ele sai de casa e vai para um local que futuramente se tornaria um vilarejo no sul da Índia. Esse vilarejo, ao longo dos anos, foi prosperando devido à presença dele. Quando ele já é na fase adulta, no início da fase adulta, já era conhecido em toda a região pelos seus milagres, constantes milagres, pelas materializações. Para vocês terem uma ideia, esse local, desculpe a pronúncia, chamado Puttaparthi, lá existe o maior hospital da Índia, a maior universidade da Índia e o maior programa de educação em valores humanos. Ele, Satya Sai Baba, na época era o reitor da universidade e de todas as escolas adjuntos do vilarejo. Era o diretor do hospital, totalmente gratuito para todas as pessoas, principalmente as carentes. Existiam programas de ajuda diversos aos povoados próximo da região e um pouco mais distante. Programas de saneamento básico, entregas de materiais para ajudá-los a ter o seu próprio sustento, como máquinas de costura. Ele mesmo, disseram que ele mesmo às vezes anotava num caderno o nome de cada família que deveria receber essas máquinas. Os seus devotos eram sempre atendidos. Isso tudo se espalhou para o mundo inteiro. Talvez alguém diga: nunca ouvi falar dele.
Eu entendo. Mas aonde estava a sua mente? Onde estava a sua busca? Tudo bem. Tudo tem sua hora. Esse é o momento. O momento que você pode chamar por Deus na forma encarnado. E a boa notícia é que ele provavelmente já encarnou outra vez. Porque ele mesmo disse que estaria encarnado nessa época, pouco tempo depois da sua desencarnação, assim como aconteceu na primeira encarnação, porque ele disse que voltaria, porque é tríplice a encarnação desse avatar. O primeiro se chamava Siddhi Sai Baba, o segundo Satya Sai Baba, e esse terceiro vai se chamar Prema Sai Baba. E ele mesmo, Satya Sai Baba, materializou a sua forma numa foto, onde essa foto rodou e roda o mundo inteiro. E lá tem a foto as três encarnações do mesmo ser chamado Sai Baba. Sai em sânscrito significa mãe, Baba significa pai. Ele é pai e mãe. Interessante que ele disse que a primeira encarnação foi de Shiva. Ele é uma encarnação de Shiva. A segunda encarnação dele foi Shiva e Shakti, que é a Mãe Divina. E ele disse que na terceira encarnação será apenas Shakti, somente Mãe Divina. Mas será um corpo, um corpo, como nós podemos chamar, um corpo que podemos identificar como masculino. Mas ali estará presente apenas a Mãe Divina. Eu só espero estar presente para poder vê-lo ainda adolescente, em toda a sua majestade, magnitude, doçura, que presente a humanidade, ter Deus encarnado. As pessoas que duvidam disso, vou dizer a elas o que foi muito dito por outras pessoas. Se permita e acredite, e faça um pedido a Ele. Sai Baba é conhecido como o Homem dos Milagres. E ele mesmo disse que atende todos os pedidos, desde que esse pedido seja sincero e que o aproxime dele. Eu já pedi algumas coisas para Sai Baba e tudo que eu pedi a ele, ele me atendeu. Num momento crucial da minha vida, em minha busca, eu tive muitas crises existenciais. Logo na adolescência já tive uma primeira. Isso causou um certo transtorno na minha vida, porque eu não conseguia ter foco numa vida que eu levava. Isso, vamos dizer assim, depois dos 20 anos. Eu não sabia bem o que eu queria. Apesar de todos os problemas dentro de casa, isso não incomodava tanto como algo interno. Porque essa busca é interna, tá? Não era só uma questão de saber de onde eu vinha, para onde eu ia. Não era nada disso. A busca que me impulsionava era uma coisa que incomodava dentro de mim. Me incomodava pelo fato de não encontrar a resposta. Eu procurava algo perfeito e tudo que eu via era muito mundano, muito imperfeito. O que eu encontrava e o que eu ouvia, o que eu aprendia, o que eu estudava. E saí procurando por anos e anos e anos e anos. 30 anos depois de procura,
entre altos e baixos, idas e vindas, já conhecia Satya Sai Baba, mas chegou um momento que foi crucial na minha vida. E eu pedi a ajuda dele, porque eu queria entender, compreender o que eu nem sabia o que eu estava buscando, mas aquela inquietação que eu sentia internamente, eu queria entender o que estava acontecendo, por que aquilo. Eu não conseguia me desenvolver profissionalmente direito, eu não conseguia ter relacionamentos estáveis, eu não conseguia ter o equilíbrio, que eu sentia falta disso. Coisa que eu nem tinha, mas via que algumas pessoas tinham. Bom, seja lá o que for, é aquela história. Se você está triste, isso não é natural. Porque a nossa natureza é divina, então ela tem que ser perfeita. Você tem que ser feliz. Então, por que incomodava? Bom, e aí pedi para ele o que parecia ser quase que difícil, porque provavelmente se eu estivesse na Índia, eu teria me deslocado até um ashrama onde tem um mestre, onde, como eu comentei em outros programas, na Índia você tem o privilégio de ter algum ser iluminado encarnado. Mestres, homens santos, verdadeiramente santos, não santo porque alguém elegeu, porque uma igreja disse que ele é santo, foi eleito santo, ou foi porque fez um detalhe, não. Os homens santos lá na Índia, eles conquistam aquilo não porque eles desejaram, mas são as pessoas que o reconhecem. Como para mim, eu reconheço Chico Xavier como um homem santo. E não sou espírita. Mas, para mim, aí, as características de um homem santo estavam ali presentes, né? Então, na Índia, as pessoas conseguem identificar isso porque faz parte da cultura dela. Bom, estou no Brasil. O que a gente vê é mais charlatães, o que é muito triste. Principalmente aqueles charlatões que fala que vem da Índia, esteve na Índia um tempo e de repente vem como um guia espiritual, um guru. Aí faz as besteiras dele e ainda se justifica, e tem pessoas que ainda o seguem. É muito triste isso. Dos dois lados, todo mundo sai perdendo. E eu não sei como uma pessoa que teve contato com culturas e tropeça em coisas tão básicas, mundanas, e as pessoas ainda acreditam, se entregam a esses gurus. Então, estar no Ocidente, um guru é muito raro, um verdadeiro guru é raríssimo. De qualquer forma, pedi ajuda de Satya Sai Baba. E ele, uma semana depois, eu já estava num local que não era nem 40 minutos da onde eu estava, sentado diante de um professor, um mestre. Eu não sabia e nem sei até hoje que nível de mestre é esse, mas não importa. Ele tinha os meios para me ajudar e me ajudou. Depois de um ano conversando com esse mestre, eu compreendi. Existem vários caminhos na nossa evolução, na nossa jornada espiritual. Um deles é o caminho da devoção, do amor a Deus. O outro é através da reflexão, da filosofia. É mais um pouco mental. Que é o Gnana Yoga. O Bhakti Yoga
é mais emocional, é coração para coração. Porém, o Gnana Yoga não poderia estar isento de amor também nesse caminho. Mas eu me identifico mais com a filosofia. Mas são todos caminhos que levam a Deus. Porém, a Bhakti Yoga, a devoção, é o caminho mais fácil, vamos dizer assim. De qualquer forma, saí de lá, depois de um ano, com as respostas de tudo que eu queria. E aquela inquietação sumiu. É bem verdade que levei quase 5 anos para me situar na vida de novo. Pois é. 30 anos de busca. E não tem o quê? 5 anos atrás eu estava concluindo tudo isso. Com 50 e poucos anos, 55 anos. Mas não trocaria por nada tudo que eu passei me trouxe aonde eu estou. Estar bem comigo mesmo, com a minha consciência. E hoje eu estou falando de um avatar que me ajudou mais uma vez quando eu pedi e assim ele me ouviu. Algumas citações de Satya Sai Baba. Amor como pensamento é verdade. Amor como ação é retidão. Amor como sentimento é paz. Amor como compreensão é não violência. Vocês pedem, eu quero paz. Remova o eu, o ego, e o quero, que é o desejo, e o que resta é a paz. Olha só que fantástico. As pessoas pedem paz, e nesse eu quero, o quero é o ego, o eu. Esse eu é o ego, o quero é o desejo. Você eliminando o ego e os seus desejos, o que resulta é a paz. Vamos ouvir mais uma. Se você deseja Deus, terá que desenvolver a sagrada qualidade do amor. Somente através do amor você estará apto a experienciar Deus, que é o próprio amor. Deixe seus pensamentos, palavras e ações serem inundados de amor. Deixe sua vida ser preenchida com amor. Nada mais é solicitado para se ter a visão do divino. O amor é Deus. Vivam em amor. Vocês pedem a Deus 1000 coisas do mundo, mas raramente pedem por Deus. Boa noite, Alexandra Lima e Esther Rosa. Obrigado por participarem, estar ouvindo, e todos aqueles que me ouvem. Gratidão por essa oportunidade, por dividir com vocês algumas experiências. Eu espero sinceramente que você tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir. Vale a pena, em sua jornada, tomar conhecimento da existência do Senhor Satya Sai Baba. Logo, logo a humanidade
quando ele estiver adolescente, todo o planeta saberá de sua existência. Como ele mesmo disse, as primeiras 2 encarnações eu vim arrumar a minha casa. Ele se referia à Índia, que estava se desviando bastante dos valores humanos, da retidão, do amor, da compaixão. A Índia se contaminou muito e ela está retomando o seu caminho e a sua missão neste planeta, que é ser a referência espiritual. Porém, ele comentou que nessa reencarnação, eu acredito que ele já esteja encarnado no corpo de alguma criança, pequena ainda, porque pelo tempo que ele comentou, essa criança ainda não foi revelada, ela já deve estar entre nós. Mas eu disse para vocês que Sai Baba ainda fala. Sim, ele está falando. Como isso é possível? Acesse o site grupoajaluz.com.br. Lá tem no menu Satya Sai Baba. Tem um discurso dele muito bonito. E lá no final tem uns links. Um desses links, lá tem Satya Sai Baba no corpo sutil. Quer dizer, após Sai Baba desencarnar, ele começou a se manifestar outra vez, aparecendo por um jovem que, se não me engano, estudou numa das universidades que tem lá em Prachante, uma pessoa cuja família já era devoto de Sai Baba. Esse rapaz, que agora já é um homem, praticamente foi preparado ainda na presença de Sai Baba. Eu não conheço os detalhes, mas deve ter alguma história acerca desse ser, dessa pessoa, que representa Sai Baba pelo mundo todo. Ele viaja. O que o faz como um representante de Sai Baba é porque ele passou a materializar, ele passou a realizar alguns milagres, ele passou a transmitir um discurso diante da presença de Sai Baba. E ele mesmo diz: Sai Baba está me pedindo que eu fale e que faça isso. Então lá vocês vão ver vídeos recentes aonde vai ver milhares de pessoas num local, num anfiteatro, num espaço. Lá tem uma cadeira vazia e do lado dele está essa pessoa. E ele levanta e fala, olhando para essa cadeira e dizendo que Sai Baba está ali na presença dele, em corpo sutil. E ele começa a falar, repetir as palavras de estar recebendo de Sai Baba. O discurso novo é no mesmo teor dos antigos discursos de Sai Baba, de uma profundidade fantástica. As pessoas que estão lá não têm dúvida. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então Sai Baba está transmitindo ensinamentos após anos e anos já, desde, se não me engano, desde 2013, 14, Sai Baba passou a atuar através dessa pessoa. Então já tem novos discursos dele, ele já continua falando, orientando para que o seu programa de educação, o seu programa de devoção, para que o seu programa de expansão em relação aos serviços às pessoas carentes não diminua o ritmo. E assim, essa pessoa que assumiu esse papel, assumiu essa missão, tem expandido todo o trabalho de Satya Sai Baba pelo mundo afora. Inclusive, ele já esteve no Brasil.
lembrei uns milagres de Sat Sai Baba. São centenas registrados de uma pessoa cuja família na Índia era devota de Sai Baba, mandou um telegrama lá para o local onde Sai Baba recebia esses telegramas e sempre dava ouvido a todos eles. Só que ele selecionava os mais importantes e rapidamente ele pedia para ler tal telegrama em meio a vários e lá uma família dizia que o devoto dele, fulano de tal, estava para morrer, estava em fase terminal e se Sai Baba poderia dar uma bênção, ajudá-lo. Aí Sai Baba manda um recado: já já eu vou lá. E essas pessoas depois mandam outro telegrama e dizem: Senhor Sai Baba, fulano já partiu dessa vida. Então, algumas horas depois, Sai Baba foi para lá. Horas depois de já ter sido registrado o óbito desta pessoa. Sai Baba chegou ao local, pede para que as pessoas saiam do quarto. Minutos depois, Sai Baba sai do quarto e essa pessoa também sai atrás dele. Todos ficaram assustados com tudo que estava vendo. Foi uma das ressurreições. Ressuscitou. Sai Baba ressuscitou mais de uma pessoa. Tem uma que é interessantíssima. Imagine você na Índia, Sai Baba ganhou muitos presentes de vários países. Ele tinha uma Mercedes-Benz que ganhou, se não me engano, se não sei, foi de alguma pessoa que doou uma Mercedes-Benz para ele da Europa, cadeira de ouro que doadas por um grupo japonês e por aí vai. Muitas doações a qual muitas delas eram revertidos, feito leilões, revertidos em dinheiro para que pudesse dar continuidade à missão dele, ao trabalho dele, por isso que lá foi construído muitas coisas ao redor, todo em benefício às comunidades ao redor do vilarejo carentes, né? E então ele estava retornando de um local com o seu motorista no carro e ele no banco de trás, a estrada de terra, e na Índia há muitas cobras, serpentes, né? E Sai Baba estava atrás, com os olhos fechados, e o motorista dirigindo. Quando de repente uma cobra daquelas bem grande cruza a frente do carro. O motorista viu e olhou coisa muito rápida, isso segundo o que foi registrado, né? O motorista ele olhou no retrovisor e viu que Sai Baba estava calado, em silêncio, com os olhos fechados. E ele viu a cobra e ele falou assim: eu não vou frear, porque isso vai causar um susto a Sai Baba, e todas as pessoas que trabalham com Sai Baba são devotos. Então, entendam, ele está dirigindo o carro para Deus. E as pessoas estão a serviço de Deus. Eles estão ali, tendo a oportunidade de estar perto de Deus. É assim que milhões de pessoas na Índia o viam. Então, o que ele fez? Ele não freou o carro, passou por cima da serpente. Acho que era uma naja, uma cobra grande. E aí ele passou por cima e olhou no retrovisor e Sai Baba em silêncio. Quando chega ao local, ele abre a porta para Sai Baba sair. Na hora que Sai Baba sai do carro,
Sai Baba tira a camisa e joga para o alto. E nisso, a pessoa olha as costas de Sai Baba caminhando, tinha uma marca de pneu sobre as costas dele. Entende? A onipresença, a onipotência, a onisciência. Sai Baba estava e está em todos os lugares, inclusive naquela serpente que ele passou em cima dela. Uma mulher americana que tomou conhecimento de Sai Baba nos Estados Unidos, ela ficou encantada com o povo hindu, a adoração por esse ser, e ela começou a ler os livros acerca de Satya Sai Baba e as mensagens dele. Ela realmente se tornou uma devota. E tudo aquilo incomodava o marido dela. Então, ela estava almoçando com o marido e ela já tinha colocado uma foto de Sai Baba na sala de jantar, na sala onde eles estavam jantando, ou almoçando, não me lembro agora o detalhe. E ela comentou que queria ir para a Índia ver Sai Baba. Esse marido estava revoltado com tudo aquilo, com essa loucura, essa adoração por um homem que era negro, do Black Power, ainda mais o preconceito, né, do Ocidente. Ele falou, achou tudo aquilo absurdo. Ele se levantou e pegou o prato e jogou em direção à fotografia, e assim escorreu o macarrão pela foto de Sai Baba. Mesmo assim, essa senhora americana viajou para a Índia. E lá, quando você chegava na Índia, as chances de conseguir chegar perto de Sai Baba era mínima. Eram dezenas de milhares de pessoas separadas, de um lado mulheres, do outro lado homens, sentados todos em silêncio à espera do momento que Sai Baba realizasse o darshana, que é a passagem de um avatar, dando a bênção às pessoas. Então tinha um corredor onde ele passava, e dos dois lados um monte de gente, milhares e milhares e milhares de pessoas, e o incrível, nenhuma segurança, todos em silêncio à espera da passagem de Deus em sua forma humana. Ele passa do lado das mulheres, pega cartas, que é muito comum, todos ficam encantados. E é comum Sai Baba escolher aleatoriamente, entre aspas, esse aleatório, a ideia que dá é que fosse aleatório, e ele escolhe algumas pessoas, indica e diz para os auxiliares dele. E essas pessoas depois discretamente vão até essa pessoa e falam, olha, ao final você se dirige para aquele lugar que Sai Baba pediu que você estivesse presente num momento de uma entrevista. E essa mulher ficou encantada com aquela possibilidade de estar perto de Sai Baba. Ela já estava encantada pela cidade, porque ela exala aquela cidade até hoje. Um encantamento. Para quem chega ao ocidental, acha que é um fanatismo, né? Bom, poderia, se não fosse Satya Sai Baba. E aí, quando Sai Baba conversou com ela, antes dela falar qualquer coisa, ele disse para ela, diga ao seu marido que a macarronada estava ótima. Nesse livro, Sai Baba, o Homem dos Milagres, vai ter um monte de histórias, alguns registros de milagres realizados por eles.
É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma boa noite. Sonhe com Sai Baba, se o seu coração estiver preparado. Boa noite a todos e até o nosso próximo programa.